Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique e esse é o episódio número 54 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. Escolhe uma pessoa mega confiante, mega segura, não vai me trair, não vai me roubar, não vai fazer nada de errado, mas também não trabalha. Exato. E aí que tá, cara, uma coisa muito relevante sobre sociedade é isso, que tu ter um sócio ruim é pior do que tu não ter sócio, porque tu tem que trabalhar por esse sócio. Então tá, pessoal, apresentando os integrantes dessa edição do podcast do Aparelho Elétrico, lá da Thunder Rockets, o monstro das ilustrações, Matheus Cristóvão. Tudo certo, Matheus? Hello, tudo certo, e você? Tudo certo. E do outro lado da extensão do aparelho, o designer interestelar, Vinícius Campos. Tudo bom, Vinão? Tudo bom, estou aqui à procura de um sócio. Deixe seu contato nos comentários. Sócio investidor, deixa claro, hein? Sócio investidor. Tem que trazer dinheiro. E o título desse podcast é Alta Sociedade, os prós e contras de ter um sócio. A gente vai esmirilhar o assunto logo após os comentários e recados da direção. Previously on Aparelho Elétrico. Se você não quiser ouvir os comentários e comunicados da direção, é só avançar por volta dos 13 minutos e 37 segundos. Não desliga do nosso conteúdo. Receba os avisos de conteúdos novos do Aparelho Elétrico direto no seu e-mail. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Você ainda recebe de graça uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. E semana passada entrou no blog um artigo muito legal da redatora Roberta Reis. O título é: será que o redator freelancer cobra pouco pelos seus serviços? Será? Eu acho que isso aí não é mérito só do redator freelancer, né? Acho que designer freelancer, programador freelancer, isso aí tem... Essa discussão rola em todas as áreas, né? Então eu acho que é um assunto bem importante para todas as áreas, todas as especialidades se informarem e debaterem a respeito, porque pode cair alguns mitos ou algumas pessoas podem afirmar seus pontos de vista, né? Digamos assim. Vale muito a pena passar lá no Aparelho Elétrico e ler esse texto aí. Será que o redator freelancer cobra pouco pelos seus serviços? Vou deixar o link aqui na descrição do post para quem quiser saber mais lá, ler o artigo e participar da discussão que também tá rolando. Tem vários comentários já lá, muita gente concordando com a Roberta a respeito das indagações que ela fez no texto. Vale muito a pena aí, já sublinhando novamente, para todas as especialidades, vale a pena debater sobre isso. Vamos aos comentários. Se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Isso aumenta as chances dele ser um dos mais votados pela comunidade que acompanha o blog, então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando, interage com o pessoal e não esquece de dar um upzinho nas participações que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O assunto do podcast anterior foi gerenciando o emocional em uma negociação. Gerenciando o coraçãozinho velho, né? Quem ranqueou alto nos comentários foi Rosita Grindstein. Rosita, desculpa aí, provavelmente eu pronunciei errado. Já peço aqui as minhas desculpas. Olá, Henrique e galera aparelhada. Acompanho o blog há alguns meses e ouvindo o último podcast sobre controle emocional, me recordei de uma situação pela qual passei há alguns meses. Sou freelancer half-time desde a faculdade 2007. Tenho minha cartela de clientes e o meu estilo de trabalho já me precede há algum tempo. Sou
procurada por alguns clientes em potencial e muitas vezes redireciono eles para colegas que têm o perfil mais compatível com o projeto. Recentemente fui contatada para desenvolver a identidade visual de uma empresa de contabilidade. Apesar de explicar que meu público é distinto e que outro profissional atenderia ele de forma mais objetiva, ele insistiu em fazer comigo e aguardou vagar na minha agenda. É aquilo que eu falei, né? Pô, quando o profissional é bom, né? A galera faz fila pra trabalhar com ele, né? Quando nos reunimos novamente, já havia iniciado alguns estudos. Negociamos e decidimos uma política de desconto mútuo, onde um serviço não anula o valor do outro. Eu facilitando as formas de pagamento e ele me prestando um auxílio na contabilidade, com um preço facilitado. Contrato enviado e aceito, enviei a primeira proposta com baixa resolução, fundo com textura e marca transparente sobre a imagem. Isso aqui me chamou a atenção, não sabia que a galera fazia isso, enviava, né, a imagem em baixa resolução pra, né, isso aqui me parece assim um cuidado pro cliente não usar, não sair usando o negócio, né. Alguns dias sem retorno sobre essa primeira proposta, retornei o contato e foi marcada uma reunião que até então me pareceu ok. Nessa reunião ele me confirmou que a proposta foi aceita de primeira. Em seguida ele começou a barganhar um novo contrato. O contrato já é outra coisa também que eu tenho uma certa birra com o contrato, né, a galera vai me xingar, mas eu não curto contrato, né? Acho muito legal, assim, tipo, a galera fala do Nubank, por exemplo. Não, o Nubank, né, desburocratizou as coisas dos bancos, não sei o quê, só que a galera ainda hoje fica usando o esquema do contrato, né? Desculpa aí, Rosita, mas eu acho que contrato é uma coisa que muito do passado e atrasa muito a negociação, né? Enfim, vamos em frente aqui. Nessa reunião, ele me confirmou que a proposta foi aceita de primeira. Em seguida, ele começou a barganhar um novo contrato, onde não faríamos mais toda a identidade visual, mas apenas até onde fomos. Então negociamos e fiz um preço justo pelas horas trabalhadas, me dispondo a reenviar o arquivo em alta resolução, os demais formatos e etc. Novo acordo firmado. No dia seguinte fui procurada por ele novamente. Ele, muito sem graça, e creio que por receio contratual, ó o contrato pesando, me confessou que seu sócio havia enviado minha primeira proposta para um designer e pedido para fazer o site e já tinha também feito o cartão de visitas e algumas papelarias. Ele me pediu 1000 desculpas, falou que o sócio achou o meu valor muito pesado, por isso agiu por conta própria, mas ele queria me pagar o valor que combinamos. Pois achou justo e gostou do meu trabalho. Beleza, então um sócio era legal, o outro sócio não era, né? Ó, já estamos entrando no clima do podcast de hoje. Ainda sem saber como lidar, aguardei para ver o desfecho dessa odisseia. Ele entrou em contato comigo poucas horas depois, pedindo mais descontos, ou uma forma de pagamento estilo Casas Bahia, 20 vezes sem juro. Caraca, tinha que ter dito pra ele pagar com PayPal daí, né? PayPal, PagSeguro, essas paradas aí é uma dica legal. Se o cliente quer parcelar em várias vezes, coloca, né, uma gordurinha no teu preço, porque essas plataformas vão cobrar um valor extra pra fazer essa transação. Ele paga parcelado e tu recebe o valor integral na tua mão direto, né? Mas vamos em frente aqui, pra não desvirtuar o assunto. Nesse momento percebi que esse projeto estava me desgastando e me depreciando quanto profissional. Minha resposta final foi, abre aspas, senhor cliente, eu gostei do seu projeto, gostei de te conhecer, mas não vou aceitar isso. Desejo de verdade que seu projeto seja um sucesso e futuramente você tenha condições de fazer a identidade completa. Para não nos desgastarmos ainda mais, encerramos aqui, agora, como está. Não vou enviar o arquivo em alta para vocês e não vou aceitar o valor abaixo do justo. Fecha aspas. Fui procurada novamente por esses dias. Ele cancelou a sociedade. O outro sócio era o bandidão. Me procurou e vamos seguir com o valor justo. Eu sei que me estendi, mas na verdade contei tudo isso para sugerir um tema. Acho que precisamos falar / refletir sobre ética, não somente do freelancer com o cliente, mas entre freelancer e freelancer também. Com certeza, Rosita, temos que falar de ética mesmo, temos que refletir sobre o assunto, né? Porque eu acho que tem muita coisa que não é ética, né? Sendo feita aí no mercado e tal, a galera é meio que um oba-oba, não preserva seus colegas, né? Não age com cordialidade com seus colegas. Cara, hoje o mercado meio que virou, principalmente o mercado de freelancer, né? De serviços criativos, ainda mais com esse avanço da tecnologia, muita plataforma, muito serviço sendo feito a preço baixo, a galera tá
tá com uma forma de pensar, assim, na concorrência que tá meio que briga de foice, parece, né? Tá uma coisa meio desesperada, né? Isso é complicado pra gente. Com certeza a gente precisa falar sobre ética aí, bem assim como tu falou, não só a respeito entre freelancer e cliente, mas entre colegas de profissão também, com certeza. Eu já anotei isso devidamente aqui pra rolar aí no nosso podcast. Eu achei muito legal, assim, a tua atitude, tu te impôs, né, em relação aí à situação que rolou com esse cliente, né? Mas o que me chama atenção disso é muito essa questão de tu te precaver muito, né? Tem a questão do contrato, tem a questão de enviar as propostas com baixa resolução. Eu, particularmente, nunca fiz isso e eu não sabia que a galera fazia isso. Enviar as propostas em baixa resolução pro cliente já não sair usando e tal. Isso aí já deixa uma... Talvez tenha sido isso que tu quis transparecer no teu e-mail, né? De, tipo, tava trabalhando pra um cara que não era pra te trabalhar, né? Que não era do tipo, do teu estilo de cliente, né? E no final das contas tu acabou abrindo uma exceção e não foi bacana, né? Então tu já tava com o faro aguçado, sentindo, opa, de repente não vai ser legal trabalhar pra esse cara, né? E aí deu no que deu toda essa lambança. Mas no final das contas tu viu que o cara realmente queria trabalhar contigo, né? Tanto que tu disse, olha, na primeira vez tu disse, olha, eu não sou o profissional que tu tá procurando e tu não é o tipo de cliente que eu tô acostumado a trabalhar, né? Então não vamos fazer isso. Mas o cara de alguma maneira ficou com uma impressão muito boa e queria fazer contigo. Então ele esperou, vocês decidiram fazer o trabalho e acabou rolando o job. No final das contas, o cliente, o sócio do cara, né? Daqui a pouco faltou um alinhamento entre esses dois sócios aí, quem sofreu foi tu, né? Isso é muito complicado, né? Isso já entra um pouco no que a gente vai falar nesse podcast de hoje sobre alta sociedade, né? Sobre sociedade, sobre ter um sócio e tal. Quando os sócios ficam batendo muito a cabeça, né? Isso é complicado, né? Mas achei legal que tu te imposto e o que me chama atenção muito é isso, essa questão do contrato, né? Eu não sei, eu particularmente não gosto de usar contrato, eu só uso contrato quando é FII mensal, né? Que o cliente vai todo mês me pagar um valor e exigir um trabalho que seja feito da minha parte. Então todo mês vai entrar R$500, R$1.000, R$1.500, R$2.000, vai entrar essa graninha, então tu faz um acordo porque tu vai te planejar, né? Porque tu sabe que esse dinheiro vai entrar, ele tem que entrar e tu vai fazer outras despesas contando com esse dinheiro. Então esse dinheiro não pode deixar de entrar. Então nesse caso, acho até legal fazer um contrato, porque é uma situação mais séria. Mas agora para projetos pontuais, eu particularmente, né? Meu estilo de trabalho, eu evito fazer contrato. Eu acho que dá muito... Eu já escrevi um artigo aqui no Aparelho Elétrico sobre isso, falando da minha posição a respeito de contratos. E justamente é mais ou menos isso que eu falei, assim, a galera adora quando um Nubank da vida ou quando as outras empresas desburocratizam as coisas, mas ainda ficam aplicando contratos nos seus clientes. E mesmo aqui, como tu falou, mesmo com o contrato na mão, o cara quis dar o seu jeitinho pra negociar contigo, né? Então o contrato daqui a pouco é uma mera formalidade que no final das contas, será que ele te resguarda de alguma coisa? Se é pra dar merda, vai dar merda, né? Então a gente tem que aprender a filtrar os clientes, ou talvez não aprender, mas a gente tem que desenvolver esse tino, né? Pá, esse cara aí tá com uma pinta estranha, não sei, tô com um pressentimento ruim em relação a esse cliente, então é melhor não fazer. A única vez que eu levei calote foi por causa de um amigo meu. Um cara que eu já conhecia, que era do meu círculo social, ele que se negou a pagar a segunda metade, 50% de um trabalho que eu tinha feito pra ele, 50% finais. Era uma situação também muito particular, né? Não dá pra levar como regra. Eu trabalho sempre assim, envio proposta comercial e não contrato, não peço assinatura, não peço firma, não envio o contrato pro cliente assinar e tal. Acho que isso aí é muita burocracia, sabe? E acaba retardando, acaba comendo um prazo grande do projeto. Já podia estar trabalhando, né? Então, eu não sei. Eu particularmente não sou fã do contrato aí. Agora, sociedade me julgue. Sei que isso é uma máxima que todo mundo diz, não trabalhe sem contrato. Mas cada um tem seu estilo. E esse aí, então, foi o comentário da Rosita Grindstein. Esses então foram alguns dos comentários, ou o comentário, né? Porque eu tô gravando aqui muito antecipado, no início da semana eu já tô gravando, então não tá dando muito tempo pra galera comentar lá, e aí eu não consigo registrar o comentário da galera aqui. Mas vamos ver se isso melhora aí mais pra frente. Se você quer conferir mais comentários da galera, ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Gerenciando o Emocional em uma Negociação e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. Ilustre
ilustre ouvinte, você sente falta de alguém pra tocar os projetos com você? Alguém pra dividir as angústias, responsabilidades e imprevistos do dia a dia de quem tá construindo um negócio? Será que um sócio é realmente necessário? Será que isso não é uma desculpa pra não encarar a bronca sozinho? Hoje a gente vai falar sobre os prós e contras de ter um sócio pra ajudar você a decidir se o ideal é ter alguém no comando com você ou se o lance é seguir em frente sozinho, firme e forte. Então, rapaziada da mesa, como é que a gente começa essa parada aí? Eu vou botar uma pergunta aí na roda, passar a pelota primeiro pro Vinão aí. Vinão, em que momento tu decidiu que tu precisava ter um sócio, né? Hoje tu trabalha sozinho, né? Mas no passado, pelo que eu sei, tu já teve uma experiência com sociedade. Por que tu decidiu ter um sócio e não começar esse negócio que tu teve sozinho? Logo que eu larguei, né, o emprego tradicional, eu fiquei um período solo mesmo, freela. Só que eu começava a ver alguns movimentos, cara, de alguns grupos se formando, né? E não necessariamente vou abrir uma empresa, vou abrir uma agência, vou abrir um estúdio. Eu via um pessoal começando a montar coletivos. Isso fazem muitos anos. Não estava que nem hoje, que isso é uma coisa muito normal. Então eu tinha uma ideia de tentar juntar pessoas de áreas diferentes, amigos meus, na verdade, tipo, eu tinha uma amiga que estava desempregada, não estava conseguindo emprego, eu tinha um amigo meu que estava infeliz no trampo dele, era a Nini também, que era freela junto comigo, era eu. Pensei, puta, vamos tentar fazer alguma coisa pra ajudar todo mundo aqui. Porque eu via potencial nas pessoas ali. Coletivo Lhama? Chamava Cloud Lab. Cloud Lab era o nome. Cloud Lab. E aí, cara, a ideia era essa, que a gente conseguisse fechar projetos de uma maneira mais multidisciplinar, né? Então, na época eu fazia muito pouca coisa gráfica, então tinha um amigo meu que fazia parte gráfica, tinha uma amiga minha que fazia parte de tendência, pesquisa e coisas assim, conteúdo. Então a gente tava meio que bolando algo desse molde, né? Foi muito mais porque, assim, eu também naquela época eu tinha insegurança de estar sozinho. O Estúdio Lhama não existia, então eu já tava com essa vontade de criar algo com um nome, com um selo, né? Antes de bater só no meu nome. E foi daí que juntou com essa ideia, eu fui num lugar que tinha uma casa, que eu pensei, puta, vamos pegar uma casa, aí seria legal ter mais pessoas junto. E junto, assim, eu realmente tava no começo dessa parte, eu pensei, várias pessoas podem trazer várias oportunidades de negócios, pessoas de ambientes diferentes. Então essa era a minha ideia, vai fazer uma mistura. Mas vocês chegaram a alugar uma casa grande e foi toda essa rapaziada lá trabalhar mesmo como uma empresa bonitinha, não era nada virtual, era no molde tradicional ainda de empresa. Na verdade, acabou antes de alugar a casa. Caraca. E quanto tempo foi essa função toda aí, Vinão, mais ou menos? Cara, eu acho que se durou 4 meses foi muito. Ah, tá, foi uma coisa bem embrionária, rápida, assim, a parada. Porque assim, logo que a gente começou o projeto, né, eu era o único que era freela na época, né, então eu já tive alguns projetos que eu envolvia a equipe, envolvia as pessoas, e aí no decorrer eu já comecei a perceber coisas que eu vi que não deu certo, né, e aí a gente abortou. Aí abortou o negócio ali. E tu, Matheus, como é que foi? Passando a pelota, depois a gente começa a amarrar os pontos aí, vamos falar um pouquinho, cada um da sua experiência pra contextualizar aí pros ouvintes. E tu, Matheus, como é que foi assim na Thunder, quando tu fundou a Thunder, tu tinha um sócio, hoje tu tá, eu acho que tinha até mais de um, né? Não? Hoje tu tá sozinho, tá solito. Hoje eu tô sozinho. Na verdade, eu já tive 2 sócios, um antes da Thunder existir, que eu era freela, na verdade nós éramos 2 freelas, que tínhamos uma sala bonitona aqui no interior de São Paulo. E a gente dividia os lucros e trabalhava pra caralho. Foi bem no comecinho, quando eu comecei a trabalhar com design, assim. Não deu certo justamente porque eu queria ir pra esse lado mais da ilustração, e ele curtia mais a parte de propaganda e tudo mais. E aí a gente rompeu a sociedade. Depois, mais pra frente, eu criei a Thunder eu criei sozinho, então eu percebi isso com o caminhar da minha carreira, que eu trabalho muito bem sozinho. E aí teve um momento em que, recentemente, foi ano passado isso, a Thunder tava crescendo muito e eu não tava dando conta, sabe? Tipo, tanto de atender os clientes, quanto fazer os projetos, quanto botar coisa na rua, sabe? Era muita coisa pra eu fazer sozinho. E eu falei, puta, eu tô fudido. Eu diminuo o passo, sabe? E, consequentemente, eu ia acabar perdendo muitas coisas legais que estavam rolando pra Thunder. Ou eu chamo alguém pra se juntar comigo. Aí eu conheci o Matheus Marquesi na faculdade. E aí a gente fez essa sociedade da Thunder que durou um ano. Tu começou sozinho, depois o Matheus apareceu, ele ficou um tempo contigo e depois saiu da Thunder. Tu começou a Thunder sozinho. Sim, a Thunder eu comecei sozinho. Na verdade, é porque é muito difícil, né? No meu caso, a Thunder é um estilo que eu criei, né? Então, é muito foda você conseguir passar isso pra outra pessoa, né? Então, exige muito trabalho e tudo mais, e tem que estar muito bem alinhado. E o Marques, ele entrou justamente pra ajudar a Thunder na questão de gestão mesmo, sabe? Ajudar com clientes, com projetos e organizar
organizar a pauta, sabe? Só que o rolê dele sempre foi design de interface. Tanto é que a gente tá em contato até hoje, ele é muito bom nisso, em criar UI e desenvolver UX, né? E eu tô sozinho aqui, cara. E tô dando conta. É engraçado, né? Eu propus a gente gravar esse podcast sobre sociedade, só que nós somos 3 freelancers, né? Ou seja, o rumo é negro desse podcast, já vou dizer, né? Acho que a gente não vai falar muitas coisas positivas, eu acho, né? Tô sentindo. Pode ter uma reviravolta aí. Plot twist. Então. É porque é interessante isso, quando a gente é freela, né? Aí você olha pro lado, você vê os grandes estúdios e empresas, sempre foram 2 caras, né? 2 pessoas criaram tal coisa, não sei o quê. Porque tem o cara de negócios e o cara criativo, né? Então, a gente sempre fica vendo esse tipo de movimento, então é fácil se inclinar pra querer ter uma sociedade, né? Então, eu acho que é um assunto super massa pra falar, principalmente pra essa audiência de freelas, né? Não, com certeza. Eu acho importante a gente falar a respeito, porque muita gente usa isso como uma desculpa também. Se eu tivesse um sócio, eu faria. Porque tem muita gente que eu conheço, assim, se eu tivesse uma pessoa pra fazer esse projeto pensando comigo, eu faria. E toda vez que eu ouço isso, eu penso assim, meu Deus, se eu tivesse uma pessoa, eu demoraria o dobro de tempo pra fazer as coisas. Sabe? Eu sou muito na contramão disso que, por exemplo, tu vê nos anúncios de vaga que os RH pedem. Tem que ser uma pessoa que saiba trabalhar em equipe. Eu sempre fui muito individualista. Pra mim sempre foi muito complexo fazer as coisas com os outros, assim. E isso é difícil de reconhecer. Durante muito tempo eu não queria reconhecer isso. E sempre foi assim, cara. Tanto que eu também tive sociedade, né? Quando a gente tinha Santo Cristo. Eu comecei a Santo Cristo com 2 sócios. Um sócio estava em uma outra etapa da vida. Logo ele abandonou a sociedade. Ele não conseguia se dedicar à empresa. E depois tive um outro sócio que ficou um tempão comigo durante todo o resto da Santo Cristo. Ele ficou lá e ele era um cara de atendimento. E na época que eu que propus pra ele, pra gente abrir a Santo Cristo, porque eu não gostava de lidar com os clientes. Então, ele é de atendimento, eu vou ter um sócio no atendimento que vai cuidar da parte de business, a parte burocrática. Eu era totalmente desorganizado em questão de fluxo de caixa, fazer contrato, essas coisas assim. Eu tinha pavor disso, cara. Então eu pensava assim, se eu tiver um sócio que cuida dessa parte da papelada, atende cliente, prospecta, eu posso ficar só na criação. Então, vai ser legal. Só que o que pega quando o cara tá tão pequeno assim, eu acho, cara, é que o dinheiro que a gente conseguia fazer era pra uma pessoa só se sustentar. E não justificava ter um sócio de atendimento. E eu sempre sou muito assim, cara. Tipo, se eu vou fazer uma sociedade, vamos fazer a parada meio a meio. Já hoje eu tô revendo isso. Eu sempre achei assim, cara, não interessa. Por mais que seja eu que faça o layout e tal, tu faz o atendimento, tu faz a prospecção, o teu trabalho tem o mesmo valor que o meu. No final das contas, a gente paga as contas todas no final do mês e a gente divide o que sobrar. Era meio a meio a parada. Só que o cerne de quem tá criando um estúdio criativo, o cerne é a criação. O atendimento, a prospecção, ele pode ser, digamos assim, tapeado, pelo menos no início, né? Então talvez no início, bem no início mesmo, não justifica tu ter um sócio dessa área, né? Então, mas aí será que é interessante ter um sócio ou um funcionário, né? Porque o sócio, ele interfere em muitas coisas dentro do projeto. Além do trabalho dele em si, né? Muitas vezes, sei lá, tomar alguma decisão. É difícil você ter uma sociedade onde só você toma decisões, né? Tipo, a responsabilidade cai em cima de você. Tem que cair em cima dos dois. E aí, nesse caso, eu acho que o ideal seria um funcionário, sabe? Chama um freela de atendimento. Não sei se isso existe. Mas aí que tá. Por que tu não tem um funcionário? Por que tu não tem receita garantida entrando? Daí tu não pode assumir a bronca de pagar o funcionário, né? Hoje a questão dos freelas tá mais forte. Talvez tenha um nicho de mercado aí. Tu tá falando um freela de atendimento. Tem hoje muitas secretárias virtuais, inclusive escutam o aparelho. Daqui a pouco pode ser legal, por aí. Hein? Fica o insight. Mas, cara, tem sociedades e sociedades também, né? Tem sociedade que o cara ele é sócio, mas ele é só do operacional. Por mais que ele seja sócio, ele só faz o operacional ali. Ele não vai apitar nos rumos da empresa. E aí tem os sócios que formam a diretoria. Isso depende muito de como tu conduz a coisa, né? E acho que quando a gente é muito verde, quer compor uma sociedade, a gente não leva essas coisas em consideração, né? Acho que a gente só pensa assim, vamos se unir, fazer os jobs mais do caralho que der, vamos ganhar uma grana e vamos ser felizes, né? Mas assim, eu acho que a gente busca, isso que você falou é verdade, cara,
quando a gente tá muito cru no mercado, a gente acabou de chegar, a gente tem essa coisa assim de juntos somos mais fortes. Acho que quem sai de uma faculdade, quem sai de alguns ambientes, meio que busca com imaturidade. Eu acho que é muito imaturo isso. Dá certo, cara. Tem vários exemplos que empresas surgiram em faculdades e deu certo. Isso não é uma regra, né? Mas a gente acaba buscando esse apoio, né? Alguém que esteja com as mesmas dúvidas que você, que esteja com as mesmas vontades que você. Só que eu acho que quando você amadurece, você percebe que na verdade você precisa do contrário. Você precisa buscar o que te falta. Você precisa buscar algo que te complemente, né? Eu acho que isso foi o que no passado me fez ver assim, opa, peraí, não tá dando certo. Ninguém aqui tá me complementando em nada, né? Pode até ser que eu tava sendo, talvez, se fosse uma outra época eu teria agido de uma maneira diferente, mas eu percebi, tipo, não tá me complementando, não rola. E justamente porque foi isso que o Henrique falou, a grana que tava entrando era pra sustentar 2, a minha tava entrando pra 4, eu falei, não rola. E isso que é maturidade hoje, que nem hoje, por exemplo, eu penso em talvez ter uma sociedade, mas hoje, se eu for escolher alguém pra ser sócio, tem que ser alguém muito complementar a mim, e não alguém que faça o que eu faço. Por exemplo, eu tô com muito volume, eu não vou contratar um sócio, vou contratar um profissional pra trabalhar comigo, pago um salário pra alguém. É isso que você disse. Não, com certeza, eu acho que tem muitas análises que a gente pode fazer, né? Eu acho que é um problema, inclusive eu escrevi um artigo já, como encontrar o sócio ideal para o seu negócio, alguma coisa assim no aparelho, deixo o link aqui na descrição do post, isso foi no final do ano passado, acho que eu escrevi sobre isso, que contei um pouco sobre essa minha experiência, assim, como eu enxergo hoje esse negócio de sociedade, né? Eu não acho que a sociedade é de todo prejudicial, mas no início de uma empresa, pra tu conseguir colocar ela de pé logo, erguer ela e colocar ela funcionando rápido, sem muito estresse, eu acho que o ideal é tu começar sozinho. Eu tenho muito isso, assim, de negócio de projetos. Cara, eu já sei como que eu quero fazer o negócio, então eu começo fazendo sozinho, coloco ali o MVP rolando e olha, galera, é isso aqui que eu tô fazendo. Aí eu vou atrás dos sócios mostrando aquele boneco já, aquela demonstração do que é a empresa. Então eles conseguem enxergar, é pra lá que eu vou e tal. Então uma coisa que eu acho que é importante também é a questão do DNA das pessoas que estão entrando na sociedade, né? Às vezes a gente acaba, principalmente quando a gente é muito jovem, né? A gente acaba escolhendo sócios porque é um amigo, porque é uma pessoa muito próxima, porque é parente, né? Então, não, a gente se dá muito bem e a gente vai fazer funcionar, né? Então, eu lembro que na sociedade essa que eu tive, na Santo Cristo, a gente já teve uma treta logo de cara que foi na construção da marca da empresa, por exemplo, assim. A gente divergia muito já naquilo ali. Eu me lembro que as opções pro caminho que eles estavam querendo ir não me representava. E pro caminho que eu queria ir não representava eles. Cara, e aí já começa a ficar um negócio meio... Eu sempre gostei, assim, de cores mais vibrantes e tal. Se tu olha o aparelho elétrico aí, por exemplo, é o que eu me identifico, né? E no caso deles, eles queriam uma coisa mais sóbria, mais dark, mais sisuda. Então, essas coisas, acho que se tu parar pra analisar um pouco antes de firmar uma sociedade de fato, pode ser decisivo ou não, se tu vai entrar nessa sociedade com essas pessoas ou não, né? Então, é importante analisar muito isso pra não ter treta, né, cara? Depois, na frente, não ter dor de cabeça, né? Não, eu passei por isso na Thunder, né? Tipo, o Matheus é todo... O outro Matheus. Ele é muito desconstruidão, sabe? Dark, tudo mais, essa geração UI. E eu não, cara, eu sou coloridão, mas eu gosto de, sabe? Enfim, é muito contrastante, né? Você falou um negócio aí que pra tentar encontrar alguém que possa complementar o que você faça, né? Só que eu vejo muitos estúdios onde os dois caras são, tipo, Bicicleta Sem Freio, por exemplo. Os dois caras são ilustradores, são, sabe, porralheiros pra caralho, tipo, bon vivant. Tipo, eles precisaram contratar alguém pra fazer a gestão deles, entendeu? Porque os dois são muito parecidos, eles se complementam e tudo mais. Então, às vezes, a sua sociedade não pode ser pensando em realmente criar algo junto, mas ela vai ter algumas necessidades que talvez um sócio não complete, né? E aí você contrata. Eu conheço pouca coisa do Bicicleta Sem Freio, assim, a imagem que eu tenho na cabeça é legal, assim, eu lembro dos cartazes que eles faziam da banda aquela do Black Drawing Sharks, né? Um dos caras do Bicicleta Sem Freio é da banda, não é? Eu acho que é o Batera, não é o Batera? Batera e o vocal, não eram os dois? Não lembro, cara, não lembro, mas eu sei que tem uma relação. Eu acho que os dois são da banda, não são? Porque tem uma história de que eles criaram a banda pra poder fazer os cartazes, não tem? Isso, eu acho que é isso aí. Mas isso que é... Cara, eu acho raro isso, cara. Ou eu que não tô com o meu radar atento pra isso. Mas eu acho raro duas pessoas fazendo a mesma função ali e conseguindo se manter e
ter respeito um pelo outro, porque eu tendo a achar que quando tem duas pessoas fazendo a mesma coisa na sociedade, começa a rolar uma birra. Isso aí não tá bom o suficiente. Ou pelo menos as duas pessoas têm que estar no mesmo patamar de entendimento do assunto. Porque se um for muito júnior e o outro for pleno, sênior, vai dar treta, né? Assim, raro não é. Tem bastante. Aqui no Brasil eu não conheço muitos. Mas o que tem os gêmeos, caras... né? Aí já é mais artístico também, né? Eu não tô falando pelo lado só da ilustração, do mundo da ilustração. Tô falando em termo de business no geral. Assim, né? Então, tem bastante, mas o que os caras fazem, geralmente? Eles entendem o negócio, quanto os dois, né, ali. Provavelmente não deve tirar uma grana que eles tirariam sozinhos. Aquele famoso papo, né? Se você quer ir longe, vá junto, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Então, tem bastante dessa ideia. E aí os caras acabam entrando ou em coletivos, que é o que o Estúdio Pum, por exemplo, fez, né? Que aí os caras fazem nesse coletivo, nessa sociedade de criativos, esses caras vão trazer projetos pro estúdio. Não necessariamente alguém deles, dessa sociedade, dessa dupla, vai ter que correr atrás, sabe? Tem bastante disso. Ou o cara contrata alguém. Contrata um dealer, né? Contrata um cara que vai cuidar não só de prospecção, mas também de gestão de projetos e tudo mais. Eu imagino que se tu manda um e-mail pros gêmeos lá, não são eles que te respondem, né? Eles devem ter um escritório que representa eles. Então a parte comercial deles tá terceirizada. Acredito eu, né? Tô dando um chute no escuro aqui. Isso assim, a gente tá falando porque o nosso público é um público criativo, né? Eu, por exemplo, eu comecei como freela, como criação. Eu não entendia nada de cliente, eu não entendia nada de mercado. Se eu agregasse um sócio, o ideal seria um sócio que entendesse desses aspectos, né? Mas existem vários tipos de contratações, né? Tem muito CEO que entra na empresa, acaba virando um sócio, né? Comendo uma fatia gigantesca da empresa, mas que era de outro mercado. Enfim, existem várias formas de complementação de sociedade, né? Às vezes tem o sócio que ele só realmente entrou com dinheiro. Entrou só para dar o... É que hoje, com as startups, né? A gente tem outras definições, outras visões para quem é o sócio anjo, né? Tem alguns outros nomes para isso, né? Mas eu acho que a gente tá nesse ponto de escolher o sócio, né? De falar da sociedade, né? Como um todo. No sentido assim, por que eu escolho aquela pessoa pra trabalhar comigo? Como que eu vou lidar com essa pessoa no meu dia a dia? E será que eu preciso dela, né? Essa acho que é a grande questão do dia, né? Será que eu preciso dessa pessoa ou não? E eu acho que quando a gente tá como freelancer, a gente tem esse lance de ser o one band man, né? Tipo, eu sou o cara que toca todos os instrumentos sozinho, toca bateria, tô tocando guitarra, tô lançando a bola e cabeceando ao mesmo tempo. Mas só que no fim, assim, eu acho que às vezes a gente tem que ter a percepção de que você não vai fazer tão bem todas as tarefas daquela empresa. Eu tenho essa percepção, assim, que eu tenho um monte de coisa no meu dia a dia que eu vejo assim e falo, caramba, se tivesse outra pessoa pra resolver isso aqui, eu adoraria. Ou porque é chato, ou porque alguém que faria algo bem melhor que eu. Isso é fato, assim. E eu acho que é aí que é o ponto que o freelancer, eu acho que se questiona, né? Eu vou crescer agora, eu vou ter que contratar funcionários, eu preciso de um sócio. Ou até quando aparece uma proposta, às vezes aparece alguém que tá querendo entrar com a sociedade. Eu tenho visto muitas fusões de estúdios, assim, sabe? Alguém que já tem um estúdio, chega com outro e fala, vamos fazer uma fusão aí, a gente junta a equipe e clientes e tal, né? Aí eu tenho visto muito isso. Mas acho que é mais uma forma de se juntar pra sobreviver, né? Cara, na crise de 2008, quando eu vim pra Porto, cara, fui trabalhar numa agência. 2008 deu a crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos e quebrou o mundo inteiro, né? A agência que eu tava trabalhando se juntou com uma outra agência também. Acho que o lance era mais dividir aluguel mesmo. Então, uma agência inteira, assim, com mini agência, né? Umas 6 ou 7 pessoas vieram trabalhar na nossa empresa, que era esse tipo de junção aí que tu tá dizendo, Vinão. Só que, cara, ficou tão estranho o negócio, cara, porque a gente não sabia mais quem era nosso chefe, sabe? Era muito cacique, assim. A minha agência que eu trabalhava já tinha 4 chefes, assim, 4 sócios, né? Nossa. Então, cara, era muito estranho, tu não sabia quando tu tinha que reportar alguém mais, de uma hierarquia mais alta, tu não sabia com quem tu falava. Aí, às vezes, tu ia falar com o cara dizia, não, isso aí tu tem que falar com tal pessoa. Daí tu falava com tal pessoa, não, mas isso aí não é da minha alçada, isso aí tu tem que falar com... E nem eles se entendiam, cara. O Vinão falou isso, eu fiquei pensando, meu Deus, cara, que visão do inferno isso, cara. É um negócio que tem que ser muito bem pensado pra ser feito. E aquilo lá foi tipo assim, não, bota os computadores aí em cima da mesa e liga ali tem uma tomada, ó. Vamos começar a trabalhar todo mundo junto. É o exemplo de como não fazer uma junção, cara. Mas com certeza, cara, acho que tem formas e formas de tu te aproximar de um sócio, né? Como o Vinão falou antes ali, do sócio anjo, então ele é o cara que entra com dinheiro. Normalmente a gente aqui, os freelancers,
freelancer, eles procuram mais, eu acho que é o cara da mão de obra, né? O cara pra pegar junto com a gente. Como a gente não tem dinheiro garantido, tem que ser alguém que acredite no negócio e entre com sociedade. Por isso, acho que qualquer pessoa que tivesse com um negócio dando dinheiro, funcionando, não ia querer botar um sócio na jogada. Se tu pode contratar um funcionário. Tu bota um sócio porque tu não tem dinheiro pra pagar, né? É que nem os caras da startup lá, sei lá, Twitter, não sei qual que era a startup que os caras davam até ações pra faxineira. Davam pra faxineira, porque, olha, agora a gente não tem nada. Não tá ganhando dinheiro nenhum. Mas quando a empresa crescer, isso aqui vai valer alguma coisa. E aí, tipo, a mulher tá rica hoje, sabe? Porque eles não tinham como pagar, né? A única coisa que eles tinham pra oferecer naquele momento era isso, né? Mas só pra deixar bem ilustrado, a gente pode se aproximar de um sócio pela mão de obra, a gente pode se aproximar de um sócio pelo dinheiro, a gente pode se aproximar de um sócio pela mentoria. Ah, o cara já é mais experiente que eu nesse mercado, então é legal ter ele como sócio. Pelo networking, ah não, eu quero trabalhar com um monte de banda e tal, não sei o quê. Esse cara conhece um monte de banda, né? Pegando o exemplo do Vinão ali, se quiser entrar no mesmo nicho do Vinão, esse cara já produz show de um monte de banda, esse cara vai me passar trabalho, então é legal ter ele como sócio, né? Então são vários fatores que a gente pode olhar o que pode aproximar da gente de um sócio ou não, né? Não simplesmente só a mão de obra ou só a grana, né? Sem contar o seu perfil, né? Às vezes você tem um perfil de mais... Por exemplo, o meu caso, eu sou muito ruim com essa parte de gestão. Hoje eu tenho um escritório pra fazer isso pra mim, porque antigamente eu esperava encontrar isso em um sócio. E é um negócio que eu não aprendi com o tempo, sabe? Eu não tenho tempo pra aprender e tudo mais. Às vezes você é uma pessoa mais faminta, né? Que tipo, não, eu vou aprender a fazer isso do 0 ao 100, sabe? Às vezes, então, o seu sócio pode entrar e ficar meio perdido aí nesse fogo cruzado e tal. Tem que também saber aonde que a empresa tá, em que pé que tá. Se você tá querendo abrir uma empresa de fato, ou se você quer só continuar pegando esses freelinhas, entende? Eu tenho amigos hoje que os caras pegam freelas, trabalham com freela, tipo, pra empresas grandes, tem a sociedade deles e tudo mais, então eles não querem ser uma empresa grande, entende? Eles não têm essa ambição e eles entendem isso. Então tem que ver também em que pé que você tá, né? É, com certeza. Tem que analisar o momento, né? Eu sempre reflito muito sobre isso que tu falou, de, por exemplo, eles não querem crescer. Será que uma empresa consegue mesmo, cara, se manter sempre do mesmo tamanho? Porque será que não vai ficar pra trás? Não vai vir uma outra empresa que vai papar esses caras? Acho que esse negócio tem que estar muito bem amarrado, né? Só fazendo um parênteses na discussão aí. Eu acho que assim, por exemplo, no meu caso, eu nunca quis crescer mais por essa questão de controle, talvez. Por ter controle da produção inteira, que nem, pô, teve aí a crise dos caminhoneiros aí sem gasolina. Eu não sofri com isso. Não tive problema. Não, é verdade, cara. Eu tava falando com outras pessoas que são freelas, cara. Falei, pô, desculpa. Mas não faltou nenhum pão lá no supermercado? Um pãozinho, Vini? Cara, tem tanta padaria em volta da minha casa, cara. Uma devia ter, cara. Na verdade, teve menos trânsito. Se for pensar assim, de certa forma, foi até bom. Mas eu quero dizer assim, eu nunca quis sair do modelo que foi o que me fez virar freela. Talvez se você fosse um maior, você teria tido muito mais dor de cabeça, né? Sim, exatamente. Porque se eu fosse crescer, vamos dizer assim, beleza. Eu tenho vontade de ter um espaço que seja montar uma casa que vai ser minha house do meu trampo com uma equipe. Eu tenho, mas essa vontade é algo nômade, assim, sabe? Vontades nômades que eu tenho. Eu vou fazer aquilo por 2 meses, me divertir, e depois eu não quero mais aquilo pro resto da minha vida. Eu não quero estar algemado a uma estrutura, a pessoas e coisas que eu vou ter que lidar por um período muito longo. Mas isso sou eu, assim, eu nunca quis crescer nesse ponto. Então eu sempre quis me manter como o cara que é contratado pra isso. Se precisar de uma coisa maior, eu contrato mais pessoas pra ajudar e pronto. Mas eu sei que isso sim, dependendo do nicho que você trabalha, dependendo das pessoas com que você se envolve, é inevitável que você vai ficar pra trás, como valor, né? Porque não tem como você competir com uma equipe muito grande, uma pessoa sozinha. Isso, nós como freelancers, assim, a gente tem que ter uma noção da realidade. Vai trabalhar com ilustração. Você tem um cara pra rascunho, arte finalista, cor, tipografia, tem, sei lá, 10 profissionais fazer um pôster, cara, não tem como você competir sozinho, cara. Você consegue fazer, lógico, algo tão foda quanto, claro, mas talvez a velocidade ou o cliente poder fazer ajustes o tempo todo, você vai perder. Em algum momento você vai perder. Não tem como. Eu acho que eu sou esse lado que, tipo, sempre pensei em segurar o acelerador, quando eu via que o negócio tava chegando num ponto que eu tinha que tirar o pé. Então, é muito difícil isso, porque a gente aprende, né, que nós temos que ter Apples e Facebooks, né? Você não pode ser o João do mercadinho, você tem que ser o dono do rolê, né? Você tem que ser o grupo Pão de Açúcar. E eu acho que isso acaba criando uma ansiedade e a gente acaba caindo nesse conto do sócio, sabe? De, porque se você quer ir longe, você tem que ir junto com alguém, sabe? Essa coisa do grupo e não sei o quê, tipo, Steve Jobs e Steve Wozniak, entende? Sabe essas coisas de... E às vezes
vezes, eu mesmo, eu não sei como eu hoje encaixaria um sócio dentro da Thunder, sabe? Eu não sei aonde que ele poderia entrar ali, porque eu não recebo, foi até uma discussão que eu já tive com o Henrique de eu vou ter que pagar mais um salário, entende? Querendo ou não, mesmo não sendo um funcionário, esse cara, ele recebe, ele tem que ter grana, tem que ter receita, é mais responsabilidade. Talvez eu tenha que dobrar a minha força de trabalho, né? E quem desenha sou eu. Então é foda, né? É que o cerne do teu business é a ilustração, né? Aquilo que eu tava dizendo antes, né, cara? E aí parece que é mais importante do que essas outras tarefas. Mas no teu caso, Matheus, pois é, fazendo o papel do advogado diabo, tu tem uma resistência à burocracia, né? A fazer a parte burocrática do negócio, né? Contratos, propostas, não sei o quê. Tu não gosta, né? Eu também não curtia, cara. Eu também não curtia. Achava isso, nossa, não quero aprender isso. É uma resistência enorme, assim. Cara, hoje em dia eu faço brincando, sabe? Não gostava de atender cliente, fazer reunião com cliente. Hoje em dia faço. Só que eu tenho que trabalhar e fazer reunião com cliente que eu goste, que eu me identifique, que eu curta o negócio do cara e pense, caralho, quero trabalhar pra esse cara. É complicado mesmo essa coisa de tu botar o cara no business, só que tu acha que o teu trabalho é mais importante pra empresa. Sim. A gente sempre tem espaço para um sócio. Isso que é, não vou falar que é cilada, porque eu acho que sócio não é cilada, eu acho que é oportunidade também. Mas a gente sempre tem espaço para um sócio, porque sempre vai ter um buraco que você não consegue atingir na sua carreira. Sempre vai ter um buraco. Por exemplo, vai chegar um cara e vai falar assim, eu tenho aqui um contrato com um Cartoon Network e eu quero fechar com você, a gente vai virar sócio, você vai produzir, vai cuidar de toda a parte de produção, eu só vou fechar os negócios. Ele vai te trazer trabalho, vai te trazer dinheiro, ele só quer que você desenhe e arrume alguém para desenhar caso precise. É um sócio. Sim, com certeza. Então, assim, a gente sempre vai ter um buraco. É o cara da contabilidade, é o cara do atendimento, sempre vai ter um buraco. Só que quando a gente é independente, meio que a gente tá sempre contando o dinheiro, assim, não contando o dinheiro do não tem dinheiro, mas a gente tá sempre assim, fazendo a conta como aquela grana é pra uma pessoa. Aí, cara, quando você tem essa questão com o dinheiro, né, porque você tá trabalhando, já tá habituado com um caminho, uma forma de trabalho, um bom período, aí meio que chega mais uma pessoa pra você meio que assumir esse risco com você. Eu acho que isso só funciona no começo de uma empresa. Assim, eu acho que isso, quando tá os dois começando juntos, tem um amigo meu que ele tem uma produtora de vídeo, e eles trabalhavam numa produtora, e os dois resolveram sair e montar deles. Então, assim, eles já tinham conhecimento, eles estavam no mesmo nível, igual o Henrique falou, eles chegaram e foram abrir o negócio deles, juntos, com o mesmo risco. Agora, quando você já tá nessa onda do tipo, já sou freela, agora eu vou ir pra uma outra etapa e pegar um sócio, no risco, cara, puta, isso é uma cagada, na minha visão, assim, eu não vejo como isso pode dar certo, pode, mas eu não vejo como isso pode dar certo em, assim, numa proporção muito grande, sabe? Sim, a longo prazo, você diz. Não, eu digo assim, a porcentagem de chance de dar certo é muito pequena. Ah, tá, entendi. Porque são duas pessoas começando, e se você já tá na velocidade já de freela sozinho, né, você tem já a maneira de lidar com a renda, a maneira de guardar, a maneira de economizar quando precisa, já tem toda uma rotina na vida freela que eu acho que é difícil você encaixar uma outra pessoa, a não ser que essa pessoa já venha com algo, assim, garantido, assim, olha, tá aqui, ó, eu tenho tantos clientes, já tenho esse fluxo aqui pra gente entrar, olha, então tá aqui um dinheiro, ou então, olha, eu vou trabalhar por tantas horas e, sabe, tem que ter um acordo muito claro. Isso já é uma empresa andando. Nós somos empresas funcionando e andando. Nós somos, tipo, nós não estamos arriscando. Tá andando, a Thunder Rocks tá andando, tá tudo andando. Sem falar do ego, né? Que, tipo, agora a tomada de decisão é dupla, né? Você não pode fazer as coisas sozinhos. E aí é o que o Henrique falou, o problema de você demorar mais pra tomar alguma decisão, né? Tipo a marca da Santo Cristo. Mas aí também eu acho que tem um porém, cara, que eu acho que aí já é uma questão de relacionamento de sócios, sabe? Eu acredito muito que hierarquia tem que ser horizontal, sabe? Tipo, sem hierarquia. Mas ao mesmo tempo tem que ter a pessoa que é responsável por cada área. Isso assim, trabalhando como freela, acho que todo mundo já passou por isso, de chegar num ponto que, tipo, você tem que lidar com os sócios, que um gosta e o outro não gosta, e eles te passam isso. Se vocês não gostam, ou desgostam, ou gostam, ou mudam de ideia, eu não quero saber, eu só quero o resultado final. O que vocês decidiram, como empresa? Aí não, eu gostei, mas o outro sócio e o outro sócio acharam isso. Sabe, tipo, isso me passa a palavra de vocês, né? Não é? Eu não quero opinião individual de cada um. Não, isso aí com certeza é um problema, cara. Tava falando antes de adquirir um sócio mais no meio do caminho e tal, e eu me lembro de
numa fase da Santo Cristo que a gente começou a perceber que a gente era grande demais pra competir com o freela, que tinha um preço mais acessível, porque o cara trabalhava sozinho. A gente tinha que inflar o nosso orçamento, porque a gente precisava pagar... Inflar, modo de dizer, né? A gente tinha um custo mais elevado que um freela. O cara trabalhava em casa e a gente tinha 2 estagiárias, a gente tinha uma sala comercial que a gente tinha que pagar aluguel e os sócios, né? Então era uma estrutura maior que um freela, que um profissional independente. A gente tava no meio do caminho, brigava com o freela e logo depois já tinha agências com 10 pessoas, 20 pessoas que a gente também acabava entrando nas concorrências com esse porte de agência. E aí eu comecei a pensar, caralho, a gente precisa ter mais gente pra trabalhar. Então eu fui oferecer sociedade pra um amigo meu que é redator e um outro amigo que é programador. Nenhum deles quis, porque não tinha garantia de dinheiro. Quanto é que vocês estão tirando por mês, mais ou menos? Quando tu vai atrás de um sócio e o cara te pergunta isso, pula fora, galera, porque isso aí é treta. O cara tá querendo ser teu funcionário, não teu sócio. Acho que o cara tem que te perguntar assim, aonde tu quer chegar com isso? Como é que tu imagina a empresa daqui a um tempo? Que tipo de vida tu quer levar? Né? É importante alinhar essas perspectivas ou essas expectativas. E eu me lembro que esse programa, eu fui falar nessa época com um programador e um redator, né? O redator logo saiu do negócio, ele falou, não posso correr o risco de não ter renda nessa época, não tem como. E o programador, volta e meia, ele me chamava pra tomar uma cerveja, assim, a cada 6 meses. E aí, como é que estão as coisas lá? Estão precisando de um programador ainda? Quanto é que vocês estão tirando lá? Sabe? Ele queria um salário, cara. Ele queria um salário, ele não queria assumir o risco. E isso é importante na hora que o cara tá procurando um sócio, saber se o cara tá disposto ao risco ou não. Se ele só quer um lugar macio e quentinho. Se ele quer um lugar macio e quentinho, sociedade não é pra esse cara, não. Esse cara não tem perfil pra sociedade. Eu acho, assim, bem poético, assim, bem utópico e gostoso também de imaginar, assim, que você vai se juntar com o seu melhor amigo, ou se juntar com aquela pessoa que você tem uma puta afinidade e vai dar super certo, né? Mas eu conheço muitas histórias de sócios que eles são só sócios. Eles talvez não se encontrem, talvez as famílias mal se conheçam, eles não são aqueles grandes amigos, eles são apenas sócios. Nossa, esse é meu sonho de princeso. Tô esperando o netinho chegar aqui em casa com um sócio desse. Porque eu acho que é uma característica nossa, sei lá, como latinos, brasileiros, não sei, cara, que a gente decide tudo muito pelo coração, né? Até teve uma conversa na Liga essa semana, né, que o cara comentou assim, não tô sabendo dizer não, e já queria dar um monte de justificativas pra pessoa, pra dizer um não, que não queria fazer, aceitar uma proposta de um cliente. Nossa, cara, tipo, um não é uma palavra de 3 letras, não deveria machucar ninguém. E a gente fica muito preocupado com isso de escolher um sócio que você goste da pessoa, aí, o cara não bebe cerveja, eu adoro tomar cerveja. Então não é um bom sócio pra... Eu já ouvi história assim, cara, de gente, tipo, escolher sócio por bar, assim, sabe? O cara não bebe, não, sei lá, não é um cara legal. Porra. Confiança, né? Normalmente é confiança, né? Não, o cara é meu irmão, jamais vai me trair, sociedade com ele. Tá ok, cara, talvez ele tu consiga confiar nele, mas ele consegue fazer o resto das atividades, das tarefas que precisa pra a empresa ficar de pé. As pessoas ignoram isso, né? Eu acho ingênuo isso. É bem isso, o cara prefere, o cara assim, não, mas que o medo da pessoa de um sócio é de acabar a empresa e dar briga, ou acabar a empresa e ser roubado, algo assim. Ser roubado. Então escolhe uma pessoa mega confiante, mega segura, não vai me trair, não vai me roubar, não vai fazer nada de errado, mas também não trabalha. Exato. E aí que tá, cara, uma coisa muito relevante sobre sociedade é isso, que tu ter um sócio ruim é pior do que tu não ter sócio, porque tu tem que trabalhar por esse sócio. E no começo é muito difícil dividir essas tarefas, né, tipo, não sei, vocês sentiram isso? Vocês têm essa sensação de que, tipo, no começo nem você direito sabe o que você faz, né? Quanto mais colocar outra pessoa no negócio e conseguir dividir essas tarefas de uma forma que se torne equilibrado, sabe? A grana que vai pros dois, não sobrecarregue um e o outro também não fique coçando, sabe? Eu lembro que quando a gente começou a empresa, a gente era muito de conversar. Isso é uma coisa que foi muito legal. Eu acho que muito do conhecimento que eu tenho hoje, assim, observando o mercado, essas coisas, mais uma capacidade mais analítica, veio muito dessa época da Santo Cristo, assim, porque normalmente as manhãs a gente gastava conversando sobre o negócio, assim, né? Gastava modo de dizer, né? Ou a gente investia. Tá, mas quais são as agências que são nossas concorrentes? Tá, mas o que a gente faz, não sei o quê. Então essa capacidade analítica veio muito legal, herdei dessa época, assim, de sociedade. E essa questão dos papéis que tu falou, Matheus, eu acho bem relevante. A gente fazia isso, cara. A gente tinha o nome dos 3 sócios bem no início da empresa, os 3 sócios ali, e a gente colocava embaixo do nome de cada um as funções de cada um. E aí ficava ali, atendimento ao cliente, fulano, não sei o quê, quando tal não tá, quem faz? Cara, era muito, assim, bem planejado o negócio. Só que, claro, né, era muito planejamento e no final das contas não tinha serviço pra tudo aquilo, né? Não tinha cliente pra tanto planejamento. Até era um certo preciosismo da nossa parte. Mas essa dica, com certeza, é importante, cara. Saber qual é o papel de cada sócio. Saber o que tu
tu espera do teu sócio, o que ele espera de ti, o que tu vai ter que fazer, o que o teu sócio vai ter que fazer. Porque eu me lembro assim, até uma situação que pode ilustrar um pouco isso que a gente tá falando agora. Eu me lembro, eu tinha na minha cabeça pensando assim, pô, se o meu sócio de atendimento vai atender o cliente, ele também é o cara que prospecta. Só que na cabeça dele não. Quando surgiu a questão de quem é que ia prospectar clientes, ele não enxergava como uma função natural inerente ao trabalho de atendimento dele. Eu enxergava como sendo dele. E aí quem é que tá certo? Ele ou eu? Acho que não tem, né, certo. Só que, cara, se tu pegar uma agência grande, tem o cara que capta o job, vai lá, fecha o negócio, vende a agência e depois vem um outro profissional para atender esse cliente. Não necessariamente é o mesmo cara que fechou a venda, né, que coletou aquele fee daquela marca. É o tipo de coisa que, assim, ó, botar tudo no papel não faz mal pra ninguém, sabe? É bom formalizar sempre. Eu acho que essa questão dessas tarefas, que nem você disse assim, do atendimento e tal, acho que é mais complexo. Porque tem tarefas que às vezes, por exemplo, sei lá, cara, ver se acabou o café, cara. Que eu acho que tem essas tarefas que a gente passa muito tempo quando a gente tá frio, a gente descobre que são coisinhas que tomam muito do seu dia. Tem muitas coisinhas pequenininhas assim que tomam muito tempo do dia, né? Mais do que o atendimento ao cliente, mais do que o trabalho em si. O trabalho em si, cara, é o que a gente sabe fazer. Pô, você vai desenhar, faz o que for. É simples, cara. Mas o resto, cara, que vai passar uma vassoura na sala? Pô, começo de empresa, se você já não tem toda uma estrutura, cara, essas coisinhas pequenas, cara, pô, elas acontecem, cara. Pô, quem vai pagar as contas, financeiro, sabe, caixa, fluxo, imposto, tudo, cara, é muita coisa, cara, pra você cuidar. E quando você tá sozinho, meio que você cria uma fórmula pra você tentar lidar sozinho daquilo. Aí quando você é só, você tem que dividir, cara, puta, é que nem um divórcio, cara. Você tem umas coisas na sua casa, cara, o que você vai fazer quando você vai se separar? Tipo, exatamente. Quem vai ficar com uma cadeira X? Sei lá, cara, entendeu? É foda. Cara, da minha primeira sociedade, assim, um parênteses, eu fiquei muito feliz porque quando rompeu a sociedade, eu fiquei com a máquina de café. Cara, isso foi tão gostoso, foi uma sensação incrível. E fazendo essa pergunta de, tipo, qual é o papel de cada um, você talvez já consiga eliminar ter um sócio, entende? Eu preferi pagar um escritório, saiu muito mais barato, que faz o que eu esperava que um sócio fizesse, entende? Que é essa parte que o Henrique disse que eu não tenho que eu não tenho aptidão? Como é que você falou? Aptidão? Sim, tipo, eu falei, puta, cara, eu coloquei na ponta do lápis e vale muito mais a pena, sabe? E eu fico muito despreocupado porque eles me mandam relatórios e a relação que eu tenho com eles de trabalho, sabe? É muito mais... Tá dando certo, né? Faz 2 meses que eu contratei os caras e tá sendo bem massa a experiência, assim, né? Então, quando você faz essa pergunta, você já acaba eliminando alguns pontos. Talvez hoje eu precise de um sócio que seja o dealer, sabe? Talvez hoje eu precise de um sócio que... Sei lá, eu sou redator e seria muito foda fazer livros. Eu não sei, eu só sei escrever, entende? Talvez você tenha alguém que te coloque dentro das editoras. Isso é muito legal, né? Tipo, por isso que essa pergunta é tão importante. Com certeza, cara. Eu concordo também. A partir daí tu já consegue saber se vale a pena ter o sócio ou não, cara. Isso que tu falou é bem relevante, porque aí tu começa no planejamento da parada. Tu não tá indo na emoção, né? Fazendo o link com o podcast que a gente gravou semana passada. Tu não tá indo na emoção de tipo, eu quero ter um sócio porque eu vou ser melhor percebido, porque aí nós vamos ganhar mais. Às vezes a gente toma decisões baseadas em coisas assim que são muito etéreas, né? E quando tu coloca no papel, tu vê, opa, peraí, não é por aqui o caminho. Daqui a pouco eu terceirizo isso aqui. Sim. Um sócio vai me custar bem mais, daqui a pouco vale a pena fazer um investimento, contratar um escritório e tal, que nem tu fez, né? Mas uma coisa que me rolou um insight agora também numa situação que eu achava muito difícil na sociedade, assim, que eu acho que talvez seja um contra, né? Acho que talvez não, era um contra, eu justificava como acho que é um contra, assim, que era a questão de eu ter que pegar um job que se eu tivesse sozinho, eu não ia aceitar. Cara, uma vez a gente teve que fotografar pedaços de carne, velho. Tipo, o cliente deixou pedaço de carne, ele era um cara que... Ele fazia distribuição para restaurantes, distribuição de carne para restaurantes e tal. Então ele ia no frigorífico, pegava um monte de pedaço, dividia e fornecia isso pros restaurantes da cidade. E a gente tinha que fazer o site desse cara. E ele falou assim, eu só faço o site com vocês se vocês fotografarem as carnes também. Cara, eu tive que fotografar cada pedaço de carne, cara, pra botar no site. E era um projeto que eu pensei assim pra mim, cara, se tivesse sozinho, eu diria não ia fazer. Só que eu sabia que o meu sócio tava mal de grana, precisava de dinheiro também. Eu também tava mal de grana, mas eu preferia dar o peitaço, sabe? Vamos resolver de outra maneira. E eu ficava meio, não posso dizer pro cara que não vou pegar o job.
eu vou ter que pegar o trabalho, né? Então, essa autonomia que tu tem como freelancer, tu perde quando tem sociedade. A menos que tu seja uma pessoa totalmente insensível que não tem a menor empatia, né? Tipo, não vou pegar essa merda de trabalho aí, foda-se, não vou pegar. Fotografar carne, cacete. Então, ou que você contrate isso no começo, né? Então, desde o começo vocês estabeleçam que na alegria e na tristeza vocês vão pegar esse tipo de job, né? Mesmo é muito alegria na cumprir, tristeza, né? Muito bom, cara, isso aí mesmo. Muito difícil cumprir, eu imagino, né? Mas se os dois lados concordam com isso, eu acho que não tem nem o porquê, né? Eu tinha bastante sentimento também, Henrique, de puta, a gente tem que pegar coisas pelo dinheiro, pela grana, né? Será que se você tivesse como freela, estaria pegando só pela grana? Porque como freela você consegue negar um job aqui pra pegar um filé mignon com chantilly ali, sabe? É menor, os teus custos são menores, né? Então tu fecha um job mais ali na frente, tu já tem teus custos. Já quando tu tem uma estrutura maior ali, né? Sala comercial, estagiárias pra pagar. Cara, Mas assim, eu tava... Você sabe que eu trabalho com o Supla, né? Até eu vou abrir aqui uma coisa que não tem problema nenhum abrir. Ele antes tocava, ele e o irmão dele, né? Com o Brothers of Brazil. Não sei se vocês conhecem. Sim. Não. Eu conheço. Com o João Suplicy, né? E tal. Isso, com o irmão dele, né? E aí isso até pode ser um tópico a ser dito depois, falar sobre sociedade em família, né? Ele tocava, ele e o irmão dele. E eles, assim, tocaram os Estados Unidos inteiro, tocaram em vários lugares da Europa, o próprio Brasil todo, né? Eles fizeram uma puta tour, então era só os dois, sozinhos, viajando, praticamente, com hold, pra cuidar também da parte de montagem e tal, e no caso, no Brasil, até o hold dele também era baterista, não tocava umas músicas junto na bateria. Então era uma estrutura muito enxuta, o que possibilitou deles conseguirem fazer show pelo mundo todo aí. Porém, agora, o Supla voltou pra carreira dele solo, tal, ele tá com uma banda, e aí ele foi, acho que foi esse ano, o ano passado ele foi pra Los Angeles, ele teve que levar a banda inteira, aí a passagem aérea, um rolê, puto, um monte de coisa. Aí agora ele tá indo tocar num festival na Inglaterra agora, mês que vem, acho que ele tá indo tocar na Inglaterra. Aí, puta, aí ele tem que levar a gente, eu fui lá ajudar ele, a gente reservar um Airbnb e tal, né, porque essa parte é custo dele, né, o show é outra parte. Mas entende? É a mesma situação, quando você tá sozinho, o custo de tudo é menor. Sei lá, até você ir pra uma reunião, beleza, o cliente quer uma reunião. Você tem que ir lá ver, você pode ir também, ele quer que esteja os dois. Você quer estar lá, sei lá, cara, é tudo muito mais complexo. Começa por 2 cadeiras, se vocês tiverem um espaço físico. Exatamente, a conta de luz é maior. Mais café. Papel higiênico. É aquele papo, né? É mais fácil tu mudar o rumo de uma canoa do que de um transatlântico, né? Com estrutura mais enxuta te permite, é que nem o Vinão falou antes do controle, né? Tem o controle da coisa, né? Tu consegue, agora quando tu cresceu demais, tu já começa a ficar mais, né? Fica mais engessada a parada, né? Mas agora me ocorreu um negócio, tu falou da reunião, Vini. Daí tu quer que os dois sócios vão e tal. E uma coisa que acontecia também na nossa sociedade lá era, por exemplo, assim, amigos meus ou contatos meus, a minha rede de contato, queria contratar a nossa agência pra fazer algo pra esse cliente. E eu sentia que ele tava me procurando porque ele queria lidar comigo, né? Só que daí, como o nosso papel na agência era o meu sócio do atendimento ir lá, perdia-se um pouco... Eu não sei se os clientes gostavam disso. Porque às vezes o cliente quer lidar contigo, ele tá te procurando porque ele quer lidar contigo. E aí tu manda uma outra pessoa no lugar, ficava uma coisa meio estranha, cara. E esse negócio da sociedade é curioso, porque acho que principalmente a galera mais nova, que a gente tem uma tendência a não gostar de lidar com clientes, assim. Eu tive muita resistência nisso. Hoje eu me curei, digamos assim, lido com cliente, não tem problema nenhum, mas acho que quando a gente é muito mais novo, talvez pela falta de maturidade, ou pela falta de maturidade e pelo excesso de inexperiência, a gente não quer ser confrontado, talvez a gente não tenha as respostas e a gente evita o contrato com o cliente para evitar saia justa, quando que na verdade o que vai dar cancha pra gente, o que vai dar experiência é justamente estar lá na frente e desmistificar essa entidade, o cliente, né? Cara, eu sempre amei falar com o cliente. O meu problema é negociar mesmo, sabe? Mas eu sempre gostei de me vender, de chegar lá e falar, isso aqui, nananã. Eu sempre fui muito amigo dos clientes, então nessa parte eu tô fora desse seu time aí. Às vezes eu até vejo a galera reclamando nos grupos de design e tudo mais, falando mal de cliente. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, sabe? Não é possível que só eu pego os clientes de gente boa, né? Porque eu sempre gostei muito de conversar, de falar e tudo mais, e isso me ajudou bastante. Que é o oposto do meu sócio, que não gostava, ele
não tinha essa empatia, sabe? Cara, eu tinha pavor de cliente. Quando tava trabalhando em agência onde eu não era o sócio, eu tinha pavor, assim. Tipo, às vezes acontecia de rolar uma coisa que é totalmente, assim, contra os processos em agência de propaganda, é o atendimento passar o telefone, o cliente. Tá, tu tá fazendo a arte do cliente, o cliente quer falar contigo porque ele quer te passar umas orientações. Isso aí, atendimento não deve fazer nunca, né, cara? Largar o telefone, o cliente no telefone direto com a criação. Os caras ficam loucos, assim, cara. E eu tinha pavor, cara, de falar com o cliente. Tinha pavor, porque eu achava que o cara nunca ia me entender, que nunca a gente ia chegar num denominador comum, e eu ia ter que só dizer sim e aceitar tudo e fazer os absurdos que o cliente pede, né? Hoje eu vejo que isso era imaturidade da minha parte, né? Era um ser humano em desenvolvimento, né? Aliás, a gente nunca para de se desenvolver. Mas é engraçado isso do cliente, né? Eu acho que o cliente é um ser que valeria um episódio inteiro só pra ele. Com certeza. Ou atendimento, né? Porque assim, cara, eu acho que essa questão do freelance, cara, se você tá muito tempo como freela, cara, eu acho que você tá pronto, assim, te estraga. Eu acho que te estraga porque eu acho que se eu for trabalhar numa empresa agora, como designer, eu vou muito dar pitaco no atendimento, no relacionamento com a pessoa, com o cliente, ou com o próprio gerenciamento da empresa toda. Porque você passa por todas as áreas e você fala assim, caramba, tipo, já passei por isso, eu sei como resolver isso. E eu acho que justamente essa questão da sociedade, você não passa por esses ensinamentos. Eu até acho que é saudável numa sociedade, lógico, claro que quando a pessoa tem uma aptidão a outra e tal, né? Lembrando que a gente tá falando de sócios, né? Não de empregados, né? Isso. É bom que tenha um rodízio também de responsabilidades também, né? Que eu acho que é legal, assim, tem algumas comunidades, assim, não só de trabalho, né? Que pensam realmente de uma maneira horizontal que envolva rodízio, né? De responsabilidade. Para que também você também cresça como pessoa, né? Como ser humano, algo assim, né? Então, o Henrique não gostava de lidar com o cliente, ou tinha pavor. Então, ó, esse mês o sócio lida com os clientes, no outro você lida mais, mas eu sei que o cliente talvez não goste de trocar o atendimento, né? Eu sei que isso pode gerar um problema, mas eu acho que é saudável de alguma certa forma que quem tá ali seja a voz da empresa, não um ser humano em si, entende? É legal você participar de todas as etapas da empresa quando você é sócio, porque o que eu mais vejo, cara, é cagada, porque o sócio, cara, só chega no final. Ele chega no começo quando fechou o trabalho e chega no final quando deu merda. E ele não sabe o que tá acontecendo no meio do caminho. E ele, assim, ele não sabe porque ninguém contou, e também, se soubesse, ele não sabia como resolver nada, porque não tem conhecimento do que tá vendendo, nada. E, cara, puta, isso é o que eu mais vejo, cara. As coisas dando merda porque as pessoas não sabem. Não sabem o que tá acontecendo, como funciona, o que foi vendido. Nem que seja da maneira mais superficial e possível. Até porque também eu acho que você ter um sócio não quer dizer que você tá procurando alguém pra te excluir da responsabilidade, né? É pra dividir, né? Arrumei alguém pra se fuder no meu lugar. Vai lá. Seria bom. Seria muito bom, mas infelizmente. O nome disso é funcionário, na verdade. Cara, olha, meus pais, eles têm um restaurante, né? Aquela sociedade em família. Meu pai é sócio da minha mãe, né? E, cara, não é não, viu? Ser funcionário é muito melhor. Você não tem responsabilidade, porque se tudo der errado, você vai ser demitido e ainda vai receber por isso, entendeu? Então... Mas isso é importante, cara, porque tem uma galera que trabalha como freelancer. Eu sempre digo isso aqui, cara. Eu não me canso de repetir porque eu acho que é uma mensagem que precisa ser passada. O mundo precisa ouvir. Que é a questão de, assim, ó, tem gente que começa a trabalhar como freelancer, mas a mentalidade é funcionário ainda, sabe? Não vou fazer isso porque não sei o que não sei o que. Só que, cara, quando tu é freela, tu tem que correr risco. As coisas não são garantidas. Não tem o saláriozinho no final do mês, não tem direito quando o cliente te demite. Então, cara, tem que correr risco, velho. Tem que correr risco. É diferente ser freelancer do que ser funcionário. Tem que meter isso na cabecinha, cara, porque senão vai rolar frustração depois. Vai rolar frustração. Não dá certo esse negócio de freelance. Cara, que de repente o teu mindset é de funcionário ainda. Tu quer ter garantias. Cara, eu demorei a aceitar que eu sou empreendedor, entende? Tipo, a gente tem que aceitar, cara. Mesmo que você não tenha uma puta de uma empresa, 5 mil funcionários, você é empreendedor. E a postura de empreendedor é completamente diferente de um funcionário, né? É difícil, é doloroso aprender isso, entender isso, sabe? Eu passei por isso e pra mim foi doloroso. Você queira ou não, a capa de empreendedor vai vir em você. Você, sendo a favor ou não do meusucesso.com, você é empreendedor. Cara, é que eu acho que tem muita gente que é assim, se não tiver um contrato, não sei o que, se não tiver 50% do sinal, não vou fazer, se não sei o que, não vou fazer, não sei o que, não vou fazer. Só que, cara, daí é muita... Só tu tá te resguardando, né? Às vezes o cliente também precisa que tu acredite naquele negócio. E se tu tá querendo te resguardar tanto, tu não confia nesse cliente, cara. Então para de perder teu tempo e diz que tu não vai trabalhar pra ele. Procura um cara que tu acredita. Henrique, o mal-humorado. Vocês não acham que, assim, essa questão de relacionamento com... A gente tem muito medo, acho que até hoje, né? Eu acho que não importa quantos anos eu tenha como carreira, sempre eu vou ter não o medo do cliente, que eu acho que medo eu não tenho mais, mas eu digo, a gente já vai, às vezes, meio que preparado
por pior, em alguns momentos. Principalmente com o cliente novo. Cliente que você conhece, já aprendeu a lidar, tá tudo bem, mas um cliente novo, geralmente, pelo menos eu, no caso, assim, não que eu vá sempre assim, mas já tem aquela coisa assim, tipo, puta, vamos lá, vamos ver. Já tô preparado que vai dar. Agência, então, quando eu trabalho com agência, cara, eu tenho que fazer todo um discurso com a agência, falar, olha, eu não trabalho igual a agência e tal, eu tenho horários, sabe? Mesmo que a pessoa nem falou nada, eu já passo toda a cartilha, assim, ó, de conduta. E eu acho que a gente, com essa questão de sociedade, né, também existe isso, né, a gente também já tem um monte de, puta, vai dar merda, puta, pegar um sócio, que merda. Já rola um pessimismo de cara, né? Cara, a não ser que o cara te venha com um monte de milhões de seguranças, igual você falou, assim, de, ó, eu tô entrando com tanto de dinheiro, eu vou pagar não sei quanto salário pra todo mundo, eu vou tá aqui uma casa gigantesca pra você, tá aqui uma Ferrari também pra você usar como carro da empresa, com gasolina. Isso é importante. E assim, cara, a gente às vezes também tá procurando um sócio, que é o sócio ideal, assim, né? Não que eu esteja procurando necessariamente um sócio, mas assim, é legal a gente estar aberto a oportunidades, lógico, atento a medir tudo, né? Mas eu acho que é legal a gente estar aberto, não de uma maneira tão fechada assim, já pessimista, né? Porque ajuda a gente a crescer. Eu acho que até um pouco do conflito, tipo, que nem a questão do Matheus falou do ego, né? Puta, cara, eu sou uma pessoa que eu acho que eu teria muita dificuldade em não poder tomar decisões sozinho. Somos dois, cara. Somos três. Egocêntricos controladores do caralho, né? Eu até acho que eu já desenvolvi um pouco da minha capacidade de abstração da pessoa tomar decisão e eu aceitar, entendeu? Mas o fato de algumas sociedades exigirem que... Sabe aquele lance de filme de espião que tem duas chaves pra abrir um cofre ou ligar uma bomba? E tem que os dois sócios ligarem a chave ao mesmo tempo? Sim. Sabe? Tipo, eu tenho que ir lá e mandar e-mail. Oi, então, ó, tá acontecendo isso aqui, tal, pá. Você concorda? Isso eu acho que eu não saberia lidar. Por isso que eu acho que se for de uma maneira mais horizontal e cada um tem suas particularidades, e ó, eu confio cegamente ou quase cegamente em você. Vai, e não me enche o meu saco, eu faço o meu trampo, você faz o seu, e a gente depois junta tudo e ganha dinheiro. Mas eu acho que tem, cara, acho que tem sócios desse perfil, assim, ele quer tá ali, só que de repente ele deixa tu tomar as decisões. Tem pessoas que são assim, eles não querem necessariamente ter o controle, querem fazer parte de algo, acreditam naquilo ali, mas ó, pode tomar, óbvio, não, o controle é teu, aí eu só te acompanho, aí a gente vai tomando as decisões juntos, mas a última palavra é tua, confio em ti, quem tem a visão é tu, sabe? Eu acho muito difícil um sócio vir de fora, entrar na empresa agora, que já tá rolando, ter esse sentimento, porque esse sócio vai precisar ter o feeling da empresa. É tipo como se o cara chegasse, por exemplo, Vinal, você é o cara da criação e o teu sócio é o prospector, sabe? É o cara que vai correr atrás dos clientes. E o cara fecha, sei lá, MC Loma pra você cuidar. Entende? Não é por ter MC Loma, tá? Foi só um exemplo. Mas tipo, talvez não seja o seu perfil, talvez não seja o perfil da empresa, talvez... Entende? Você sabe o que é a empresa, você sabe qual que é a veia criativa dos seus produtos e etc, entendeu? Por isso que eu acho que é legal quando é construído no começo essa relação. Porque alinhar depois vai ser muito mais difícil, sabe? Eu tenho meu receio nessa questão do sócio no meio, já falei aí, né? Seria só me repetir, mas eu acho que quando você tem esse seu DNA tão forte, e tem empresas que não adianta você querer mudar o DNA dela. Acho que tem ambientes que são tão neutros o DNA, é uma empresa tão, não vou falar nulo assim, mas não existe, né? Existe só a missão é ganhar dinheiro, sabe? Missão, visão, valores, não existe visão. Existem alguns valores, existe uma visão, mas não tem missão, é só ganhar dinheiro mesmo, só ganha dinheiro. E aí, cara, entra um sócio, vira sociedade e tal, prospectar, aí, não, vai prospectar de uma maneira diferente, entende? É só um organismo vivo crescendo e não importa o lado que tá crescendo. Sim. Agora, quando você tem uma empresa que você, tipo, tem os valores definidos, você tem, uma missão, eu acho muito ridículo o site que bota lá esse texto dividido, missão, visão, valores, mas eu acho que internamente, dentro de si mesmo, é legal você ter isso, né? Sim. E quando entra um sócio, esse cara tá desalinhado com isso, cara, puta, é furado. É foda. Tem um estúdio aqui em Campinas, mano, é muito legal porque os caras, eles têm uma cultura, a empresa tem uma cultura muito contagiante, sabe? Todo mundo quer trampar com eles têm essa coisa, sabe? Essa aura de estúdio, puta, os caras tomam cerveja e são rock and roll e não sei o quê, e ao mesmo tempo tem trampos legais. Esse negócio da cultura é muito engraçado, cara, porque você vê, vai desde os funcionários até os sócios em si, sabe? Isso passa via osmose, sabe?
sabe? Isso é muito legal. E é muito raro encontrar empresas com esse perfil. E nem todas precisam ter esse perfil. Não é um padrão, né? Tu diz o perfil de ter uma cultura dessa forma ou de ter uma cultura diferenciada? Não sei se eu perdi o teu raciocínio. De ter uma cultura... porque, por exemplo, como o Vini falou, tipo, às vezes, sei lá, uma empresa que é preta e branca, sabe? Você não tem uma cultura dentro da empresa. Não que ser preto e branco não seja uma cultura, mas, entende? Não é complexo, não tem um tom de voz específico, não tem uma vibração específica, sabe? Que é o caso desse estúdio que eu falei. Porque deve ser muito difícil. Imagina contratar gente pra esse estúdio. Se a pessoa for toda quadradona, já quebra essa harmonia, entendeu? Já então... não é o que os caras esperam, com certeza, né? Exatamente. É mais ou menos o link com aquilo que eu tava falando no início, quando a gente tava tentando desenvolver, talvez a palavra que me faltou no início, é o lance da cultura. Lá no início, quando eu tava falando da Santo Cristo, era isso. Na hora que a gente começou a desenvolver a cultura da empresa, a visão, o que seria, como que a gente ia lidar, né, com a empresa em si, assim, a cultura que eu queria empregar era diferente da cultura do meu outro sócio, que era diferente da cultura do outro sócio. Então tava cada um puxando pra um lado. E a gente ia fazer um frank, né? Porque daí tu tem que equalizar as suas vontades com a vontade do outro, não sei o quê. E aí, no final, me parecia um negócio que não me representava aquilo. Eu não queria fazer parte daquilo. Se é isso aí, a empresa que vocês querem, eu não quero fazer parte disso. A gente devia ter pensado nisso antes, né? E aí, pra tu consertar um negócio que já... E assim, cara, a gente já tinha contrato assinado, já tinha um monte de coisa. Então, hoje, se eu fosse fazer, eu ia fazer um test drive primeiro. Em vez de botar no papel, de assinar contrato, que a gente é sócio, não sei o quê, vamos fazer um test drive aí, vamos com mais calma, pra não ter dor de cabeça no futuro, né? Mas, Henrique, você não acha que essa questão da cultura da empresa também é um resultado? Quando você coloca um ingrediente novo, é porque tá faltando algo. Quando entra esse sócio no meio do caminho, é que tá faltando algo. Talvez você tenha que ver se essa pessoa nova controlar de alguma maneira a entrada dela para que ela não contamine o que já tá funcionando. Lógico, tem que ser aberto, a pessoa vai entrar nessa nova estrutura, mas você tem que talvez tentar preservar o que tá aquilo. Isso que o Henrique falou, olha, tem que criar talvez um documento, mesmo a gente que foge dessa parte de documento, né? Mas é legal ter isso documentado, olha, esse limite eu não passo, esse tipo de trabalho eu não faço. Se você fechar uma campanha pro Bolsonaro, não vou fazer. Quanto mais tu conversar antes de tomar uma atitude. Hoje eu penso que a gente construiu aquilo muito rápido, cara. A gente fez, assim, umas 3 ou 4 reuniões, saindo pra jantar, assim, beber uma ceva, conversar sobre o que a gente imaginava, e a gente começou a fazer o negócio. Eu me lembro que muito era da minha vontade. Eu me lembro que eu pensava assim, porque assim, ó, eu tinha um sócio que era meu amigo, e esse meu amigo tinha um amigo dele. E esse amigo dele ficava sempre conversando com ele, vamos montar uma agência nós. E aí, quando eu cheguei pra esse amigo em comum e disse, vamos montar uma agência, ele, já tenho mais um amigo que quer montar uma agência, de repente a gente faz todo mundo junto. Eu poderia ter sido um pouco mais precavido com esse outro sócio também, porque mas eu não conheço o cara, não sei o quê. Só que eu tava tão desesperado pra sair da agência onde eu tava trabalhando e montar um negócio meu, eu tava tão saturado trabalhando em agência, que eu pensei, depois eu resolvo. Coisa de imaturidade total, né? Hoje não faria isso. Mas aí eu pensei assim, eu acho que não vai dar nada errado, o meu amigo confia nele, ele confia no meu amigo, a gente vai alinhar as coisas aí conversando e vamos fazer. Só que, cara, montar uma sociedade é muito mais complexo, assim. Henrique, te chamaram pra uma suruba e não te contaram as regras. Tipo isso, né? Ou eu chamei os caras, né? Porque a pilha era mais minha, assim, né? Mas, cara, foi uma experiência, assim, né? Digamos, complicada, difícil, assim, né? Porque depois também a gente teve que diluir a empresa, desmanchar a empresa e tal. Não foi fácil, mas, assim, é um aprendizado enorme, cara. Aprendizado enorme, assim, do que aconteceu. E hoje, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi é que, por exemplo, assim, a gente não precisa associar um sócio direto na espinha dorsal da empresa. Tu tem que analisar por que tu precisa de um sócio. Se tu precisa de um sócio só para uma determinada habilidade, de repente tu cria uma empresa em separado para esse sócio. Não conecta ele direto à tua empresa, à espinha dorsal do teu negócio. Que daí depois tu bota esse sócio, por alguma razão falha a empresa ou o cara começa a influenciar demais na empresa. Tu perdeu a tua empresinha, cara, que tu começou desde o início lá sozinho. De repente coloca, olha, nesse braço o Vini faz mais aí marketing digital, tá fazendo vídeo agora, de repente. O Vini pega e tem um sócio só pra fazer vídeo. Continua fazendo todas as outras coisas, mas aí ele criou a Vinão Sabotagem Vídeos. E ele tem um sócio só na Vinão Sabotagem Vídeos, não no Estúdio Lhama. Eu acho que é uma maneira mais prudente de começar com uma sociedade também ter esse cuidado, assim. Não precisa já conectar. Você protege, né? Sim, você acaba criando algo novo, né? Mas assim, quando você cria uma sociedade, né? Eu acho que foi uma coisa legal dos lances dos amigos, né? E junto com essa parte de proteção que você falou. Quando eu desisti de manter a empresa que eu tava começando, né? Essa sociedade, foi justamente para preservar a amizade. Então assim, eu decidi não dar continuidade porque eu falei, olha, essas são pessoas que eu me importo. Essas são pessoas que eu quero manter na minha vida, tanto que são meus amigos até hoje, né? Então eu falei, não quero que isso
chegue num ponto que eu vi que tava chegando, e na época eu era muito menos maduro do que hoje, então ia acabar dando merda em algum momento. Então eu falei, melhor a gente terminar, e nem teve conversa pra terminar algo assim, sabe? Não foi uma conversa, olha, não deu certo, tal. O negócio se desfez sozinho, praticamente, porque nem eles estavam com real interesse em abrir, eles estavam num momento que eles estavam livres pra isso. E a outra coisa que eu queria falar é que, assim, a gente, justamente por essa questão de tentar, vamos ver se dá certo, né, a sociedade, a gente trata a sociedade como se fosse um namoro, né? Tô ficando ali, vamos namorando, pá. Mas, na verdade, uma sociedade é um casamento, uma coisa muito mais séria. Tem divisão de bens depois, tem todos os problemas de um casamento. Sim. E eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quem tem uma maturidade maior, né, é isso. Pô, se você tem um embrião de uma ideia, de algo legal, você encontrou as peças fundamentais no começo do processo e você vai fazer isso como um sócio, pô, acho legal pra caramba, mas no meio do caminho, puta, cara, vai dar merda. Eu sinto muito isso, do tipo, minha primeira empresa que eu criei junto com um amigo meu, que não deu certo porque eu me encontrei em outras áreas no meio do caminho, ele também, foi muito mais fácil lidar com a sociedade do que agora, porque, puta, eu fiz tudo sozinho, sabe, tudo do zero, tanto criar o estilo, quanto criar essa fanbase, sabe, a galera já conhecia a Thunder quando o Marques entrou, então rolava muito esse negócio do ego, do tipo, puta, mas será que eu abro a mão e deixo fazer tudo que possível e tudo mais? Então, assim, eu acho que o ideal, o mundo ideal mesmo seria você desenvolver um projeto paralelo, sabe? Tipo, você freelancer que tá nos ouvindo e quer um sócio, não utilize a marca que você tem hoje, sabe? Cria um negócio diferente, tá tudo bem, sabe? Até pra você ter um escape, né? Caso dê tudo errado. Tu diz assim, mais ter um braço, assim, mais ou menos como aquilo que eu tava dizendo antes, assim. É que assim, quando eu digo que tem um braço, digamos ali, o lance do Vinão é o Vinão Vídeos, né? O cerne do Vinão ali ainda, o marketing que o Vinão faz, as estrelas, ainda ele existe. Mas se tu criar uma parte, tu começa a virar uma concorrência também, né, Matheus? Não tem vai rolar uma briga não, aí. Mas no sentido assim, tipo, hoje, se entrasse um sócio na Thunder agora, eu provavelmente continuaria como Thunder. Provavelmente continuaria tendo a marca continuaria e tudo mais. Mas eu iria estar correndo um risco muito grande de se der tudo errado, e aí o cara vai levar um pedaço de uma marca que eu criei há muito tempo. Isso tem que estar muito bem escrito, sabe? Isso tem que estar muito bem acordado das duas partes. E eu acho que criar algo novo seria bem mais fácil, né? Eu não sei se criar algo novo, porque daí tu já tem algo bem estruturado, né? Eu acho que é mais ou menos aquilo que o Vinão tava falando antes. Daqui a pouco esse sócio entra e ele já conhece a Thunder já tá pronta. Também fecha com o que eu tava falando mais no início do podcast, que daí tu já tem ali, olha, meu brother, tu quer ser meu sócio? O que a gente tem é isso aqui, ó. Tu gosta disso? Tu te identifica com isso? Porque, pô, não adianta entrar um sócio ali com uma vibe manda-chuva e querer mudar tudo. Não, agora a Thunder vai ser só preto e branco os negócios. Esse negócio de cor morreu, cara. Tá muito datado esse negócio de cor. Vamos fazer só preto e branco. E tira todo o espírito, toda a cultura da Thunder, tira. Então, eu acho que é mais fácil ir mais ou menos como o Vinão tava dizendo, de tipo, tu engloba esse sócio e ele não influencia tanto, assim. É que também a gente tá falando muito só do marketing do que aparece pro público, mas a cultura dentro da empresa, dos bastidores também é importante. Esse cara, ele tem que vir, e aí tem que ver se o ritmo de jogo dele, as expectativas dele estão de acordo com o resto da Thunder, né? Então, de repente, é mais fácil a Thunder englobar ele do que ele, de fato, vir e causar um efeito muito grande ali de desvirtuar, né, a Thunder. Não só a Thunder, tá? Qualquer um. Qualquer empresa. A gente tá falando da Thunder, que é o exemplo. Mas vamos entrar mais no assunto, assim, falar de amigo, parente ou desconhecido. O Matheus, tu que tá com a palavra aí, cara. Hoje, com a experiência que tu tem, cara, voltaria a ser sócio de um amigo? Prefere um parente? Ou estaria disposto a fazer uma sociedade com um cara completo desconhecido, assim? Me parece meio pavoroso, cara. Não, o cara é um estranho, mas ele manja do negócio. Cara, é complicado, porque eu também não quero cuspir pra cima, né? Vai que. Mas as minhas duas últimas sociedades foram feitas baseadas em amizade, né? Tipo, são meus amigos, então, amigos. E não foi uma sociedade tão consciente, né? Não teve essa parte do business. Eu acho que hoje eu tô muito mais maduro nesse sentido, e com certeza, se eu fosse ter um sócio, seria alguém especialista, conhecido ou desconhecido. Desconhecido é melhor, porque você acaba tratando de uma forma mais profissional, né? Meus pais, como eu disse, eles são sócios, né? Eles têm uma marmitaria aqui. E, cara, é muito difícil, porque eles não conseguem, tipo, desgrudar uma coisa da outra, sabe? Família é foda por causa disso. É muito difícil você conseguir desconectar uma coisa da outra, desconectar aonde começa o trabalho e aonde termina o trabalho. É foda, principalmente no caso deles, que eles têm funcionários, então tem muito mais responsabilidades, aquela coisa toda, né? Hoje, eu acho que eu não teria uma sociedade com parente por causa disso. Mas é claro, isso pode ser um caso
isolado, né? Eu só tô fazendo uma análise. Mas é isso. Se querem ser sócios da Thunder aí, a gente pode juntar Thunder Elétrico. Electric Thunder. Mas e tu, Vinão? Aí eu quero Lhama, eu quero trabalhar com Supla. Olha aí, ó. Já vamos fazer um mesh aí, um mashup. Tu, Vinão, o que tu acha aí, cara, dessas coisas? Amigo, parente, desconhecido. Cara, eu tenho 2 primos que são designers incríveis, cara. São foda pra caralho. Que o negócio tá no sangue. O cara é tão humilde, né? Cara, podem olhar aí meus primos aí, cara. RodrigoFcampos.com.br, Diogo F. Campos também deve estar, .com.br, cara. Vai ver, cara, só trampo fora dos caras. Tipo, eu sou pequeno perto deles, cara, de verdade. E, cara, a gente sempre falou de abrir alguma coisa junto. Só que eles têm um perfil, assim, cara, muito, assim, Eles são empregados, entendeu? Eles não têm um perfil de abrir a parada deles próprios. Tanto que um dos meus primos foi chamado pra abrir 2 empresas e ele acabou não indo abrir junto, sabe? Eu tenho um outro primo aí que tá agora, acho que começando a cair mais essa parte de virar freela e tal, mas eles não têm essa coisa que eu tenho, sabe? Freela. E durante muitas vezes, assim, sabe? Encontro de família, a gente ficava se encontrando e tal, vamos abrir um negócio. Um dia a gente vai abrir um negócio. Pode ser, cara, que isso aconteça algum dia. Eu não duvido. Porque vai cuspir pra cima. Não, eu nunca falei não pra eles, assim, tipo, aquele negócio não anda, cara, porque que nem, sei lá, um deles tem 2 filhos, outro tem um filho também. Eu tava viajando o mundo, então eu acho que o momento que o planeta tava alinhado pra acontecer, eu não tava aqui e o negócio não andou. Então eu não posso dizer nunca, mas eles entram na categoria do que eu falo, que assim, são 3 pessoas com perfis muito parecidos. Então por isso que não daria, não por ser família, porque eu pensava também justamente isso, aí beleza, pega um trampo legal pra caramba, não, eu quero fazer, entendeu? Imagina você, Matheus, você pega lá, chega lá o Supla que você quer fazer alguma coisa lá, e aí tá o teu primo lá. Foda. Entendeu? Aí você come capim lá, mó tempão, e de repente chega um filé e vai pra outra pessoa. Eu não sei lidar bem com isso ainda. Meu ego ainda não permite tanto assim. Mas, cara, eu não digo nunca, entendeu? Porque hoje um deles tá com perfil mais administrativo do que só designer. O outro lá tá desenvolvendo um outro perfil. Então, a gente tá começando a caminhar em direções complementares. Só que no momento que as ideias surgiram de fazer, era aquela ideia do tipo, nós 3 fazemos a mesma coisa, entendeu? Eu acho que família é mais complicado porque se der merda você vai encontrar eles no Natal. Puta, sim. Que merda, velho. Cara, independente do que for, cara, fica uma marquinha, cara. Meu primo me passa freela, cara. O cliente que meu primo me passa, cara, é o contrato 5 estrelas, cara. Entendeu? Porque, cara, não quero que fique uma situação chata depois com meu primo, entendeu? Então, trato assim, tipo, o cara sair falando super bem. Aí em relação ao amigo, foi o que eu falei. Eu acho que no final eu prefiro manter a amizade do que a sociedade. Eu acho que tem outras formas de você se ajudar com seus amigos sem ser uma sociedade tão amarrada. Sim, um coletivo, por exemplo, né? Um coletivo. Você ajudar ele a abrir uma empresa que vai ajudar a sua empresa. Eu acho que essas coisas funcionam melhores do que eu chegar e ter um amigo que pode dar merda, entendeu? Prefiro, romper ligações da minha empresa com a dele do que a minha com ele, né? Muito bem, galera. Antes de chamar a rodada final, preciso te convidar, ilustre ouvinte, para ser da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Se você se identifica com o modo como a gente fala de empreendedorismo, ou se você já se beneficiou de alguma forma do conteúdo que a gente produz, por favor, pense em apoiar o blog para que o Aparelho Elétrico continue existindo. Contribuindo com 5 por mês ou mais, você já tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook. Para saber mais, é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. Antes de passar a pelota para vocês amarrarem o assunto, eu só quero dar uma pincelada numa coisa que o Vini falou antes ali, que é a questão do momento de cada um, né? Falou que o Vinão tava viajando o mundo e tinha um primo que recente tinha tido filho e tal. Isso eu acho muito importante analisar, porque às vezes tudo indica que aquela pessoa é a pessoa certa para ser teu sócio, tem a especialidade que tu precisa, é um cara confiável, tem o perfil exato do que tu precisa. Porém, daqui a pouco ele tá com uma dívida muito grande, ele não pode assumir o risco de ficar sem receita por um tempo, até que o trabalho dê frutos pra colher, né? Ou daqui a pouco o cara teve um filho, sei lá. Analisa com calma o momento que o teu sócio tá, pra não ter dor de cabeça depois. Isso eu acho que é bem importante, assim. Mas aí, passando a pelota aí pra amarrar o assunto, vou começar contigo aí, Matheus. Tem mais alguma coisa pra falar aí de sociedade, prós e contras? Ficou alguma coisa de fora? Já convido o pessoal pra conhecer a Thunder também. Cara, eu acho que o assunto foi super legal, foi um papo muito pertinente. Não tenho medo de fazer sociedades, tá? A gente tocou o terror, né? Eu acho que a gente tocou o terror, né? Eu tive experiências incríveis e que mudaram a forma como eu me relaciono com o meu trabalho, com a minha marca, com meus clientes, graças às pessoas incríveis que eu conheci nesses tempos em que eu tive sociedade, tá? Então, tô
toda experiência é uma experiência, né? Bom, se você quiser conhecer a Thunder, se você ainda não conhece a Thunder, você pode encontrar a gente nas redes sociais como Thunder Rockets, tudo junto, sem um R, tá? Então fica Thunder Rockets. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, no Twitter. O nosso site é thunderrockets.com. E é isso aí, galera. Até a próxima. Muito bem, valeu, Matheus. E aí, Vinão, pra amarrar o assunto aí, alguma carta na manga, aí um plot twist? Bom, cara, o plot twist é justamente esse, cara. Estou procurando sócios, então mande seu contato para... Brincadeira, mas... Isso seria legal, cara. Seria uma surpresa incrível, assim. Vamos fazer um reality, né? Vamos fazer o aparelho elétrico, o sócio. Prêmio liquidificador dourado. Que lindo, hein? Coisa linda. Pô, eu acho que a gente amarrou bem os pontos, assim, do que tá dentro da nossa experiência, né? Eu acho que é bem importante a gente falar isso, né? Dentro da nossa experiência, né? Porque eu acho que hoje, em período de startups e tudo isso, né? O meio de sociedade está cada vez mudando mais, né? Você entra como sócio ganhando já uma porcentagem de um negócio que tá andando, que já tem um investidor, você tem um salário definido, tem todo um caminho definido para toda essa sociedade, né? É uma outra forma de sociedade. A gente está falando de uma sociedade de um ambiente criativo, de uma empresa, de um negócio começando, não necessariamente de uma startup, realmente, eu acho. Acho que é bom a gente deixar isso bem claro, né? Porque as regras estão bem diferentes em outros ambientes. E é o lance do medo, né? Às vezes a gente perde uma oportunidade muito grande por colocar muitas barreiras pelo medo, né? Ou por já ter se machucado alguma vez com algum sócio ali. Machucado que eu digo, não que saíram na porrada, mas porque vocês justamente falaram assim, pô, tive uma experiência tão ruim, tão negativa com sócio, mas, pô, tem um monte de sociedade aí que deu certo. Não é uma experiência ruim que justifica, né, você desistir. E tem aquela frase, né, do R, mas R rápido. Então, se você nunca teve o sócio, acho que vale a pena tentar. Nem que seja pra você ter a experiência do ter sócio, pra você ter uma conversa com a gente pra esse programa, né? Uhum. E é isso aí. Ficam aí os meus não links. Não me adicione, não me mandem mensagem. Brincadeira, pode chamar aí que eu bato papo, te mandar mensagem. E aí, valeu o papo e valeu o convite. Grande, Vinão, valeu. É isso aí, cara, acho que cada experiência é única, né? Cada experiência é única, analisa em separado e vai com calma aí, porque pode colher, pode aprender muito, pode amadurecer, e era isso. A gente vai se falando, valeu, Vinão, valeu, Matheus, a gente se fala. E esse então foi o episódio número 54 do podcast do blog Aparelho Elétrico, e esse papo continua lá nos comentários do blog. Você tem alguma história triste sobre sociedade? Conta pra gente nos comentários do blog e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então fica aí. E interaja com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico. E no Twitter é @LigaOaparelho. E seja da Liga Oficial dos apoiadores do Aparelho Elétrico. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da Liga. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no blog do... Isso mesmo, Aparelho Elétrico. Feito! Então era isso, um abraço e chama nos metais! Opa. O Caiambeque aqui tava... Tava com a ficha, viu? Então o que eu acho que Desculpa, é que eu ia falar que eu lembrei que você estava falando também de sobre você começar o negócio sozinho, por ter sua própria visão. Tá, segura aí. Uhum. Sim, Opa. sim. Opa, barulho aí. Rolou um barulhinho aqui em cima. Tá. Posso continuar falando? Não sei se eu Pode, tenho que pode parar sim. no barulho. Não, Não, diga pode lá. continuar. Não, continua falando, não te preocupa. Qualquer coisa eu peço pra parar daí. É isso. Começou a bateção aqui. Desculpa, ouvintes, se a batida tá pegando aí. Oi? Pera aí que minha cachorra resolveu levantar e ela tá fazendo barulho. Ah, tá. Tá ouvindo a patinha? Dá pra ouvir? Não sei. Uhum. Bem de leve, cara. Lola. Lola, fica aqui. Fica aqui. Quietinha. Não, sobe aqui.
Bom, vamos lá. 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 Bom, vamos lá.